Oi, boa noite. Pessoal entrando aí. Daqui a pouquinho a gente já vai começar. Pessoal, enquanto isso, vocês vão me assinalando aí se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo bem com a conexão, se tá tudo funcionando por aí. A Cássia já entrou, já tá aqui com a gente. Eu já vou chamá-la aqui para participar, para entrar no. Beleza. Boa noite, pessoal, entrando aí. Boa noite. Sejam bem-vindos, né? O pessoal vai entrando aí, a gente vai começando, né? Então, essa é a minha primeira live aqui, né, na minha página do Instagram. Olha só que legal, eu já fiz algumas lives, né, aqui no Instagram, mas sempre assim, com outras pessoas, né, em outro perfil do Instagram. Então, essa é a primeira live que eu tô fazendo, assim, aqui oficialmente, na minha página. Olha que legal, né? Então, tá bom. Vamos lá, espero que a gente possa ir depois, né, mais pra frente fazer mais, né? E a gente vai falar de um assunto muito legal, assim, um assunto que é bem comum de surgir aqui, né? Nessa minha caminhada aqui, né? De Instagram. Então, por isso que eu quis chamar uma pessoa assim de peso, né? E para falar sobre isso, é uma pessoa que vai com certeza falar com muita propriedade sobre esse assunto dos nossos maridos, dos nossos esposos, né? E que é uma pessoa que eu admiro muito, já venho acompanhando há muito tempo ela aqui, né? No Instagram. Mas deixa eu parar de falar que eu tô falando aqui sozinha, eu vou chamar ela aqui então, vamos lá. Deixa eu ver como é que faz isso. Pera aí, gente. Vamos lá. Então, enquanto aguardamos, daqui a pouco ela chega, a nossa super convidada especial, né? E aí? Olá! Oi, Olá, boa seja noite! bem-vinda, Cássia! Muito obrigada, Ana. Que legal, que legal. Então, como eu estava falando aqui, né? Nesse assunto tão importante assim para a gente falar dos nossos esposos, né? Tão comum essas mensagens assim, né, da mulherada aí falando, né, ai, como é que eu faço para convencer meu marido, etc, etc. Eu pensei assim, olha, tem uma pessoa que vai falar muito bem sobre isso, né? Então eu tenho te acompanhado aí teu trabalho, né, já há muito tempo, né, bem antes do grupo que você está fazendo agora, do grupo Esposa e Mãe Feliz, né? Antes eu já te acompanhava. Sempre gostei muito de ler teus textos e sempre me ajudou muito, me ajuda muito, então eu aprendo muito com você. Então, estou muito feliz, né, de estar aqui conversando com você, né, e obrigada, e vou passar a palavra aí para você se apresentar aí para o pessoal que está entrando, talvez não te conheça, né. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Eu fico muito feliz mesmo de estar aqui. Através desse Instagram, através dos meus textos, eu conheci tanta mulher virtuosa, né? Inclusive você. Quando eu conheci você, né? Acho que foi a indicação da Rayane. Eu falei, nossa, que mulher maravilhosa. Eu falei, nossa, ela já me segue, que honra, né? Ah, Que prazer. Então, obrigada mesmo pelo convite. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Cássia. Eu moro aqui no Japão já há quase 14 anos e eu me converti aqui. E eu falo muito sobre maternidade, né? Sobre como eu encontrei a Deus na maternidade. Eu preciso mostrar para as mulheres a alegria que é poder viver a minha vocação, né? Em dias onde os filhos são evitados, nós estamos aqui para dizer, não, vale a pena esse sacrifício. E que não há nada mais valioso do que o ter os filhos.
Então, falar sobre esse assunto de hoje, que é da abertura à vida, e de ajudar o esposo, tá? Eu vou falar que é ajudar o esposo, não é brigar com o esposo, é ajudar, porque ele precisa entender este caminho tão belo, né? É uma honra para mim, né? Eu tô muito feliz, é uma live muito necessária. Eu ia fazer essa live, né? A gente falou, não, a gente vai fazer essa live para ajudar o esposo. Aí a Ana chegou até mim e falou assim, cara, o que você acha de falar sobre isso? Eu falei, vamos fazer, é isso mesmo. Eu já queria fazer, então vamos aproveitar para fazer juntas, né? Eu sou casada há 5 anos e nós temos 3 filhos, graças a Deus, um atrás do outro mesmo, né? Segundo a providência divina. Então, eu espero ajudar muito nesse tema aqui hoje. Eu me preparei, né? Eu estudei, trouxe o que eu já sei para vocês. E é um prazer, Ana. Muito obrigada por ter me convidado. De verdade, é uma alegria imensa estar aqui com você. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Então, a Cássia tem aí bastante propriedade para falar desse assunto, tanto a experiência pessoal, né? Sua experiência de vida, né? Como também a experiência aí com esses anos de caminhada aí de apostolado, né? Na internet, enfim. E eu, do pouco ali que eu tenho acompanhado também o grupo, né? A gente vê o quanto que também já está gerando tantos frutos e, de fato, mudando mesmo a vida de muitas pessoas, né? Então, assim, até queria que tu começasse falando um pouquinho, né, de como que isso chega para você aí também, né? Essa necessidade que, de repente, as mulheres encontram, né, de pensar nos seus maridos. Porque o que acontece? A gente passa, às vezes, por um aprendizado, né? E isso depende muito do momento de vida de cada mulher, né? Essa questão da abertura à vida, da abertura aos filhos. Não é para todo mundo que isso, de repente, acontece ou que a gente já nasce sabendo. Muitas de nós passa por um aprendizado, né? Como você mesma comentou, às vezes um processo de conversão, né? E aí, depois, né, vai aos pouquinhos, aquilo vai acontecendo, e aí, poxa, e agora? Agora eu já entendi, agora eu já compreendi, mas o meu esposo não. Ele não aceita, né? Eu vejo o dilema de muitas mulheres, assim, que querem largar a pílula anticoncepcional, que já entenderam que aquilo não é bom não só para o seu físico, né, para o seu corpo, como a gente até estava discutindo na live de ontem com o Dr. Felipe, né, não faz mal somente para o seu corpo, mas faz também para a sua alma, para os relacionamentos, para o seu casamento, para você, para a sua essência, para a sua dignidade feminina, né? E aí, às vezes, muitas mulheres descobrem isso logo, outras demoram mais, cada uma no seu tempo, né? Mas e aí? Descobrimos, quero parar, e agora, né? Por onde eu começo, né? O meu esposo não aceita, enfim, por onde eu começo, né, Cassi? Como é que tu queres começar a falar sobre isso, né? Fica bem à vontade aí para compartilhar a tua Tá, experiência, enfim. tá bom. Então vamos começar assim. O que é abertura à vida, né? Abertura à vida é você estar vivendo segundo a providência divina, né? Que Deus faz tudo e principalmente a vida humana, né? É Ele quem nos chama à vida. Então eu sempre falo, Deus é o Senhor da vida e da morte. Ele quem nos chama à vida e é Ele quem nos chamará de volta para Ele, né? Então quando nós nos casamos, né? Um casal católico, ele tem que ter a consciência de que ele casa para gerar vida, né? Esse é o amor. O que é o amor? O amor ele é frutífero, né? Se o amor não é frutífero, ele está morto. Não há como, por exemplo, eu te amo, mas eu não quero que esse amor gere frutos. Então aí não há o amor. Há um amor egoísta, né? Um amor egoísta. Então é uma coisa muito grave de se pensar assim. Quando um casal se fecha a vida, ele diz um para o outro, né? Você é uma coisa. Então, a condição, o Padre Mateus fala isso no livro dele, a condição para que nós tenhamos uma relação sexual é que não tenhamos filhos. Veja como isso é horrível. Então, eu me deito com você quando nós não pudermos gerar vida. Isso é contrário à vontade divina para um casal. Eu me deito com o meu esposo para gerar vida, porque essa é a finalidade do ato sexual, né? Temos aí 2 finalidades do ato sexual. Então prestem atenção, meninas. Uma, vocês provavelmente já sabem que é a unitiva, da união dos corpos, e outra é a procriativa, que é da transmissão da vida, a possibilidade de gerar nova vida.
tá? Então, todas as vezes que eu for me deitar com meu esposo, eu tenho que me entregar a ele integralmente. Eu te amo ao ponto de querer gerar uma vida com você. E isso é belíssimo, é isso que Deus espera de nós, essa generosidade, tá? Agora, se eu falo, não, a gente vai se deitar para não ter filhos, para não aceitar as consequências, mas eu vou te usar e você me usa. Nós não fomos feitos para isso, né? E as mulheres, geralmente, sofrem mais as consequências, porque o uso de uma camisinha, de um anticoncepcional, né? Afeta mais a nós, né? Graças a Deus eu não usei anticoncepcional, mas não foi por causa da minha virtude, mas foi por ignorância mesmo, sabe? Eu nem me preocupava com isso, era um desleixo mesmo. Então muitas mulheres vão para o anticoncepcional por falta de informação, né? Então, estar aberto à vida é estar aberto à vontade de Deus. Nós devemos viver isso. Não é para quem pode, não é para quem é rico, não é para quem é casado na igreja, é para todo mundo, tá? Abertura à vida é aceitar os filhos que Deus nos dá e sempre se entregar ao seu cônjuge com amor total, uma entrega total. E aí vem o medo, né? Então, a mulher, geralmente a mulher tem medo também, né? Depois Deus converte o coração e o marido ainda tem medo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai mostrar a nossa fortaleza para o nosso esposo. E é preciso ter paciência, paciência e muita perseverança. Esse ponto da abertura à vida é um ponto, mas existem vários outros que a gente tem que caminhar da mesma forma. Por exemplo, o marido que ainda não reza o terço, o marido que não tem uma vida de leitura, o marido que não sabe se portar à mesa, o marido que não sabe conversar com os filhos. Como que a gente age em cada situação? Com caridade e perseverança, sendo bom exemplo e com oração. É a mesma coisa, Ana. É um assunto mais delicado? É, mas o procedimento ele é o mesmo. Então a gente tem que pegar o nosso esposo pela mão e trazer ele com caridade, né? O meu esposo, ele me ajudou muito em vários pontos da minha vida. Por exemplo, da busca pela leitura, né? De buscar estudar, de ser uma pessoa mais intelectual, de estar entendendo os assuntos. Eu não estava nem aí para isso. Mas ele teve muita paciência comigo e falou anos, né? Olha, amor, lê esse livro aqui. Olha o que eu tô lendo, né? E ai, tá bom, tá bom. De tanto ele insistir comigo e me mostrar que aquilo era bom, eu passei a fazer também. Falei, nossa, este homem me convenceu. Eu falo, meu marido me convenceu pela doçura. O meu marido, sendo um homem, então eu, como esposo, devo convencer as outras coisas pela doçura também, né? E a gente não vai mudar do dia pra noite, gente. Fala, ai, eu tô tentando há quanto tempo? Há um mês. Gente, é muito pouco, muito pouco. Né? Santa Mônica rezou quantos anos pelo seu filho, quantos anos pelo seu esposo, quantos anos pela sua sogra, né? Santa Mônica, para mim, ela é um exemplo realmente a ser seguido, a ser tomado. Não sei se vocês sabem, mas Santa Mônica tinha um marido muito difícil com ela, né? Que era grosso, né? Que era bruto com ela. E ela não permitia que as pessoas na rua falassem mal do esposo dela, mesmo ele sendo ruim. E ela era tão doce com esse esposo, ela conhecia tão bem ele, que eles não brigavam, porque ela não permitia. Eu coloquei esse dia no meu Instagram, quando um quer dois no briga, eu pensei nela, sabe? Ela, para ter um bom matrimônio, ela estudou o temperamento do marido, ela conhecia os gostos do marido e fazia de tudo para ser doce com esse homem. E ela o converteu pela doçura. Se ela tivesse ficado brigando com ele, não, você tem que ir à missa, vai na missa, vai lá ouvir Santo Ambrósio, vai lá na missa, faz a confissão. Será que ela teria convertido ele? Né? Porque o cristianismo ele é livre, né? Servir a Deus é um ato de amor e amar é livre. Então Deus não nos obriga a amar. Então nós não podemos obrigar o nosso esposo a ser aberto à vida, porque ser aberto à vida vem conforme a nossa fé aumenta. Quem é aberto à vida? Os casais que têm fé. A mulher que é aberta à vida, a mulher que tem fé. Então, eu tenho sobre Santo Agostinho, depois falem comigo aí. Então, o marido ele precisa ter fé. Então, primeiro eu vou trazer ele para a fé. Depois ele vai ser aberto à vida. É uma consequência, tá? Não é um primeiro passo, é uma consequência. Se eu quero que o meu esposo seja aberto à vida, eu preciso trazê-lo para Deus. E como que eu faço isso? Obrigando? Não. Pela oração. Pela oração.
Não tem outra coisa. A gente subestima muito o poder da oração. A gente quer fazer muito aqui com a força do nosso braço e isso não funciona. Não funciona. Nem para tirar o marido da frente da TV, nem para tirar o marido da frente do joguinho. Isso não funciona. Brigar com o marido é sempre uma discussão. E quando o marido olha pra gente e vê uma mulher que quer briga, ele repudia, ele se afasta. Né? Então, eu preciso ir para o meu marido mostrando para ele, eu quero o seu bem. Né? Eu estou aqui para você. Então, eu preciso ouvir o marido, é preciso entender o marido, é preciso chamá-lo com muita caridade. Então, a gente pensa, Cássia, mas o que a gente vai fazer então? Né? Então, eu preciso rezar pelo meu marido? Precisa rezar pelo seu marido. E ser exemplo para ele, ser fortaleza. Porque muitas mulheres vêm até mim e falam, o meu marido não quer mais filhos. E eu pergunto, por quê? Geralmente, qual que é o assunto, Ana? Ele tem medo de não dar conta financeiramente. Ah, entendido. É muito compreensível mesmo. Por quê? Porque é sobre ele que pesa essa missão. O pai é o provedor principal da família. Então, quando ele olha para dentro de casa e fala, nossa, e se faltar alguma coisa para esses filhos que já estão vivos? É melhor que a gente não tenha, porque não é que eu não os ame, mas é que eu ainda não sei como amá-los melhor. Então, a mulher tem que ser muito caridosa nesse aspecto, entendeu? Ele sofre também. Uma mulher veio até mim e me disse, semana passada, eu acho, eu insisti tanto com meu marido, eu falei que ele tinha que fazer isso, 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 e ele chorou. E ele falou pra mim, nossa, eu sofro tanto lá fora e sofro aqui, você vem trazer essa pressão pra mim de novo. E ela falou, se sentiu muito mal. Eu falei, é isso que nós fazemos com o nosso esposo. Ele já trabalhou lá fora o dia inteiro e quando ele chega em casa, ele não encontra amparo. Ele não encontra uma mulher amorosa que o acolhe. Ele encontra mais uma pessoa para ditar uma regra na cara dele. E isso é ruim. É homem, mas tem coração. É homem, mas tem sentimento. É homem, mas quer carinho, quer amor, né? Então, a nossa disposição em amar faz muita diferença na conversão do marido. A nossa docilidade, maneira de mostrar para ele Deus, vai fazer com que ele venha ou com que ele se afaste. Tá? Então, o marido não quer ter filho por causa da situação financeira. E você? O que você tem feito? Eu sempre pego nesse ponto. O que você tem feito? Quando a gente reclama do outro, você também deve estar falhando alguma coisa. Não é possível que você é perfeito. Não é possível. Né? Eu luto aqui dia após dia, mas eu sei das minhas misérias. Eu sei que você quer o bem do seu marido. Mas olhe primeiro para as suas misérias. Quando o seu marido diz, eu tenho medo de ter filhos porque eu não tenho condições financeiras, o que você diz para ele? Vai trabalhar mais? Você tem que dar um jeito nisso? Ou você diz, eu estou aqui, a gente vai passar por isso. Eu vou dar um jeito, eu vou vender alguma coisa, mas nós vamos gerar esses filhos. Eu os amo ao ponto de me sacrificar neste ponto também. E eu te amo, a gente tem muito esse defeito. Eu te amo, meu esposo, eu amo e nós vamos passar por isso. Né? A gente fica focado, não, eu preciso ter filho, eu preciso ser aberta à vida, eu preciso servir a Deus, e o marido que é uma carne com você, ele é só um negócio, ele ia ser usado também, não. Você ama o seu marido para poder amar os seus filhos. Não é essa ordem que a gente fala lá no grupo? Amar a Deus, amar o esposo, amar os filhos? Então essa ordem deve ser mantida sempre. Eu amo o meu esposo para poder ser aberta à vida, eu amo o meu esposo para poder levar mais filhos para o céu. Então, se o marido tem esse medo, você precisa ajudá-lo a vencer este medo primeiro. E mostrar para ele que você está disposta a viver na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza ao lado dele. Né? Meu marido, ele falou para mim uma vez, né, depois de alguns anos de casado, que a gente passou umas dificuldades financeiras também no início do nosso matrimônio. A gente mora no Japão, né? Mas aqui também a gente não nada em dinheiro, como muita gente pensa, né? Eu parei de trabalhar logo no começo do nosso casamento, porque eu tive sangramentos e eu fiquei em repouso. E nós casamos assim, só com o salário do mês. Não, vamos casar, então vamos casar. A gente casou, né? Eu morava num lugar bem assim, humilde. Então, ele falou pra mim uma vez, nossa, tem um amigo meu que ele tá passando por uma dificuldade financeira. E a esposa dele disse, eu não quero nem saber, se vira. Eu quero a minha casa maior e um carro novo. E me disse, você disse pra mim aquela vez que a gente ia passar aquela fase juntos, sabe? Você esteve do meu lado, você era o meu amparo. E é isso que nós devemos ser. Devemos ser o amparo do nosso esposo.
Não só ele o nosso, nós sermos o dele. Então, o marido está com dificuldade? Ajude-o, né? Seja para ele o que falta. Ele tem que trabalhar lá fora, então você é a raiz dele aqui dentro, né? O marido traz o dinheiro, você gera esse dinheiro, você faz com que ele renda para Deus. Aí tem essa questão do dinheiro, e que muitas vezes nós não ajudamos. E como nós ajudamos? Economizando, fazendo uma lista de compras, indo no mercado no dia de oferta, mostrando para o marido que você consegue gerar o seu dinheiro. Vai na internet, procura como ganhar dinheiro, como empreender. Tem tanta coisa na internet que você pode fazer para ajudar o seu marido, mas não, você só quer cobrar ele. E ele está desesperado, e você vai afundando, afundando ele, e ele não consegue voltar para Deus. Porque ele está cada vez mais desesperado e você não consegue enxergar a dor dele, você só enxerga a sua dor. Entende? Então é preciso ajudar o marido a ter fé. E você precisa mostrar para ele que você tem fé. Porque se você fala, não, você precisa ter fé, você precisa ter fé. Se você rezar, você precisa ser generoso. Mas ele olha para você e vê uma pessoa que não é generosa com a dor dele, você afasta ele. Então esse é o lema do nosso grupo também. Quando um melhora, o outro melhora. Então você melhora. Mas até quando eu vou melhorar? Até a santidade. Você precisa ser santa. Eu falo, ai, credo, ser santa. Não, isso não é pra mim, não. É assim. É o que Deus te pede. E se você não for santa, minha filha, sinto muito. Você não entra no céu e nem converte seu marido. Isso vai acontecer do dia pra noite? Não. Em um mês? Provavelmente não. Em anos? Pode ser que demore muitos anos. Mas ainda assim vale a pena lutar. Tá? Vale a pena seguir com oração, com humildade, com alegria, tá? Com alegria. Esse é o ponto. Tá difícil? Eu sei que tá difícil. Dói não ter os filhos, né? Dói, eu sei. Mas é a alegria do cristão. Porque a nossa batalha ganha. Não é, Ana? A nossa batalha ganha. Eu não vejo, assim, eu tenho certeza de quem põe o joelho no chão e entrega a vida a Deus já venceu essa batalha. Por mais que nós soframos a vida inteira nesta terra, há um céu que nos espera. E para aqueles que entregaram a vida a Deus, o céu é o fim. Então, alegria. Suportemos as dificuldades aqui. Suportemos a cara feia do marido. Suportemos também o choro das crianças, o falatório dos vizinhos, os maus conselhos, até dentro da nossa própria paróquia. Vale a pena lutar essa batalha. Porque é alegria. Tá? A alegria do cristão que sabe que Cristo venceu a morte. Então, não nos desesperemos. Ana, eu tô falando demais. Se você quiser fazer uma pausa, alguma pergunta específica, abrir um parênteses, tá? Tá, Cássio, não, assim, por mim eu ficava aqui até amanhã te ouvindo, assim, porque, nossa, gente do céu, essa menina, né? Muito, muito bom. Eu tinha anotado, assim, essa questão financeira, eu tinha anotado para a gente Ah, sim, comentar justamente ótimo. essa questão de que realmente, né, o que, que a gente faz, porque realmente isso é uma preocupação da maioria dos homens, né, e, enfim, aí às vezes a esposa tá ali, não, porque eu quero ter mais filhos, mas eu preciso, eu quero, eu gosto, eu quero, não sei o quê, eu preciso, Uhum, uhum. e aí, ao mesmo tempo, tá lá gastando todo o dinheiro, né, independente se ela trabalha fora ou se ela não trabalha, às vezes ela gasta todo o dinheiro dela, enfim, né? Então, essa questão financeira é um ponto que realmente pesa muito para os homens, como você falou, né? Então, é um dever mesmo que a gente tem, né? Enquanto esposa, né? E cuidado com o nosso lar envolve essa questão administrativa também, né? É importantíssimo. E uma outra coisa que sempre vem muito para mim, que é engraçado, que às vezes as mulheres me escrevem assim, mas elas já sabem qual que é o problema. Então, por exemplo, eu sempre converso com o meu marido, mas eu não sei mais como é que eu falo com ele, mas eu acho que eu imagino que é por causa do meu jeito de falar. Então, bom, então Ah, você já sabe qual que é o problema, é o seu jeito sim, de falar, sim. né? Uma outra me escreveu assim também. Eu sempre falava pro meu esposo que eu queria ter muitos filhos. E ele sempre falava que ele não queria. Né? E essa moça que me contou isso, ela já tinha lá 2 ou 3 filhos, não lembro. E aí o marido dela não queria mais. Até que um dia ela se deu conta de que ela vivia reclamando daquela realidade da casa dela com aqueles filhos. Uhum. E aí, poxa, o esposo olha aquilo e pensa assim, mas como? Ela ainda quer mais um, mas aí como é que vai ser? Vai ser pior ainda essa reclamação. Então, o homem ele vai, trabalha lá, aquela correria, chega em casa onde ele precisaria então chegar, encontrar
o porto seguro, o amparo, como você bem falou, né? O amor, a doçura, o carinho. E aí o que que ele encontra? Reclamação. Como é que vai passar pela Exatamente. cabeça dele Uhum, ter mais filhos, né? Diante dessa realidade. Então, isso é uma coisa que eu penso muito, que eu gosto de falar assim também, né? Porque às vezes, a reclamação é uma coisa que às vezes vicia. E quando a gente sim. vê, a gente não para de reclamar. E isso vira um vício e parece assim que a tua vida é uma coisa horrível porque tu só reclama, né? Eu tive uma fase que eu era assim, né? Muito. E eu pensava assim, gente, eu acho que as pessoas me odiavam, não tinha como me suportar daquele jeito de tanto que eu reclamava. Então, é um exercício, não vou falar. Morde a língua, mas não Uhum, reclama. Por mais que você queira, por mais que você esteja cansado e tenha lá milhões de motivos para reclamar, morde a língua e fica quieta. Porque vai também, é um hábito que a gente tem que, então, mudar um hábito por outro, né? Trocar um vício por um hábito melhor, né? Uma virtude. Então, também é um exercício que a gente precisa fazer e que com certeza muda, né? A maneira como o marido já de cara ele já vai ver se de repente um belo dia você acordou e naquele dia você fez aquele propósito de não reclamar, vou passar um dia inteiro sem reclamar, tenho certeza que ele vai perceber, né? E vai ver, opa, o que está acontecendo? Tem alguma sim, coisa sim. diferente, né? Então, também é uma coisa importante. E assim, até tem questões assim, né, que também chegaram para mim de mulheres que, né, pararam de tomar a pílula e tem assim um impasse, né? Ah, eu não sei o que, que eu faço. Meu marido disse que se eu parar de tomar a pílula, ele vai fazer vasectomia, né? E aí, Uhum, às vezes, né, coisas assim mais até drásticas, né? E aí tem aquela coisa assim, aquela necessidade, aquela ânsia, né? Preciso resolver isso agora, né? Tipo, preciso resolver isso amanhã, porque o que eu faço? Se eu parar a pílula hoje, ele vai fazer uma cirurgia. E aí, às vezes, nessa. Porque a gente também muitas vezes tem essa necessidade de querer controlar tudo e querer tudo, que tudo aconteça muito rápido, uhum. né? Então, assim, até na tua visão, né, Cássia, que tu achas, assim, desses casos, assim, que são até um pouco mais delicados, né? Porque muitas mulheres, de fato, elas têm, assim, uma angústia, né, com relação a isso, né? O que que eu faço? Meu marido quer fazer vasectomia, por exemplo, né? Sim. Então, voltando um pouquinho que você falou da mulher que reclama, isso é muito sério, gente, muito sério. Por isso que lá a gente fala, não reclama hoje, né? Esse é um primeiro exercício para mudar o marido. Quer mudar o marido? Então para de reclamar. É um primeiro passo. Porque quando você para de reclamar, você começa a ouvir, você começa a ver as coisas melhor. Porque esse reclamar é realmente um mau hábito, né? Você não precisa reclamar o tempo todo, mas você passou a ter esse mau hábito, é preciso matá-lo. E como que a gente mata o mau hábito? Colocando um bom hábito no lugar. Então você vai silenciar. Faça isso hoje. Hoje é de noite, faça amanhã então. Comece amanhã, você vai acordar, vai olhar para o seu esposo, não reclama. Não reclama dele e não reclama para ele, tá? Sabe? Porque falar mal do esposo é uma coisa terrível, terrível. Não façam isso, é um pecado você falar mal da tua própria carne, né? Do homem que se deita com você para gerar vida. Não façam isso. E não reclame para ele também. Não fica falando, ai, esse menino ficou o dia inteiro não sei o quê. Ai, eu não sei mais como que eu faço. Essa casa vive bagunçada. Não sei o quê. Porque você vai fazer o quê? Você vai acabar com a vontade dele de ter mais filhos. É o que a Ana falou. Ele olha, chega em casa, tem uma mulher estressada, descabelada, gritando com os filhos, reclamando dele. Pra que eu vou ter mais filho? Pra essa mulher ficar louca de vez? Não, não vou ter. Então a nossa posição faz diferença, lembre-se disso. Entra lá no nosso grupo, converse com a gente, né? Vamos organizar essa vida aí, né? É possível ser feliz dentro de casa com os nossos filhos. Nós não aprendemos isso. E por isso que nós estamos aqui falando como se faz. É básico, mas é necessário falar básico, tá? Então, sem murmuração, alegria, tá? Sorriso nesse rosto, minha filha, sorriso. Homem gosta de mulher sorridente, mulher que é alegre, mulher que transmite paz, que transmite vida. Então, você quer os seus filhos, então precisa amar o seu marido primeiro, tá? Foco, ordem e prioridade. O seu marido vem primeiro que os seus filhos, não se esqueça disso, tá? Então, ame ele, seja alegre com ele. Aí ele vai falar assim, nossa, eu quero gerar filho com essa mulher é demais, eu quero ter vida com ela, tá? Então pensem nisso.
E o segundo ponto desses casos mais difíceis, que o marido, ele realmente, às vezes não é só um medo, mas é uma falta de fé. Ele não conhece os valores do matrimônio, ele não sabe que ele deveria se casar para gerar vida, tá? Então, ele realmente tem esse negócio na cabeça. Se você tiver mais filhos, eu vou embora. Se você tiver mais filhos, eu vou fazer vasectomia. E acontece de a mulher querer tanto filho e ela mente pro marido, mente pro marido. Você tomou o seu remédio? Tomei. Acabou que não tomou e ela engravidou. E o marido ficou louco, desesperado. Ela errou? Errou. Errou porque mentir não é de Deus. Mentir é filho. O pai da mentira é o demônio, tá? Então ela errou. Foi ruim? Em tudo não, porque a vida vem de Deus. O filho é sempre uma bênção, sempre. Essa vida gerada de qualquer forma, seja numa mentira, seja fora do casamento, seja até em casos como estupro, ela é vinda de Deus, ela tem uma missão nessa terra. Ok. Mas fez mal porque mentiu pro marido, não se deve mentir pro marido. Como que você vai arrumar as coisas começando com uma mentira? Do mal provém o bem quando Deus quer, mas não quando nós usamos de um mal para trazer o bem, tá? Isso não funciona. Isso não funciona. Então, o que a gente vai fazer? A igreja orienta que, em casos graves, suporte-se o mal menor para evitar um mal maior. O que é isso? Você, com o auxílio de um diretor espiritual, entregando a sua vida a Deus, fazendo oração e cumprindo a sua parte, você pode viver um tempo com o seu marido usando anticoncepcionais. Para quê? Para que o seu matrimônio não se destrua. Para que o que é essencial primeiro, que é o seu casamento, ele não chegue ao ponto de se acabar, do marido pegar e ir embora. Ou de marido pegar e agredir essa mulher, de não querer mais olhar para a cara dela. Entende? Isso pode acontecer, porque ele ainda não estava preparado para isso. Então é preciso converter o marido para depois trazer aos filhos. Eu sei que a gente quer filho, eu sei é uma ânsia, é bom, mas há os meios certos para isso. Então você vai suportar um mal menor. O mal menor seria usar o anticoncepcional, acreditem. Infelizmente, você pode, às vezes, ser submissa a esse tempo, esse período, enquanto você tenta lutar pela conversão do seu marido, para que o seu casamento não seja destruído, tá? Então você precisa de um auxílio de um sacerdote para viver essa fase dolorosa, tá? Mas antes, presta atenção, antes de se submeter a isso, né, antes de usar camisinha, essas coisas que o marido quer, você chama o seu marido para conversar. Às vezes você nem chamou ele para conversar, você nem explicou para ele, sabe? Fala, não, eu acho que ele não quer, ele não vai entender, não, mas você sentou para conversar? Não, mas ele não vai querer, não é assim que funciona, tá? O marido, ele não é um bicho, né? Ele é um homem. Ele tem a razão aqui dentro, ele tem o desejo de Deus aqui dentro. Então, é possível que ele entenda a vontade de Deus, sim. E você precisa ajudá-lo, você precisa ir até ele. Mesmo anticoncepcional sendo abortivo, presta atenção. Olha aqui, eu não estou falando que é para usar. Mas em casos graves, muito graves, em que esse matrimônio pode estar à beira de se acabar, você dizer para o seu marido, a gente vai se deitar hoje, mas eu estou orando por você, eu estou rezando por você, isso não vai ser o fim do nosso casamento, tá? É por um momento específico, num caso grave mesmo. A camisinha é melhor, escrever aqui, a camisinha é melhor porque ela não é abortiva, deixa eu explicar essa parte. A camisinha, ela não vai permitir que o seu óvulo seja fecundado. Então, não vai haver um aborto, tá? Então, é também uma solução mal menor. O marido quer porque quer evitar um filho naquela noite. Então, você utiliza de um mal menor, que é a camisinha, tá? Em casos específicos e graves. Mas isso é só um período, para que esse marido se converta e que o seu matrimônio não se acabe. E você vai explicar para ele, fala, olha, meu marido, existe um meio de nós não termos filhos, que é um método natural que a igreja permite ser utilizado, que é o método Biles, né? Que é o mais eficaz dentre os métodos. Então, essa mulher vai estudar um método Biles, né? E vai explicar para ele, vai falar, a gente vai se deitar, a gente vai se unir. Aí você explica para ele que existem os dias férteis, os dias inférteis, e convida ele a viver isso com você, sabe? É preciso
ter as duas partes, as duas partes. Ele quer se deitar? Quer. Você quer ter filhos? Quer. Então você conversa com o marido e explica. Então a gente se deita quando eu não estiver fértil. Você explica para o marido. Eu falo para as mulheres, vai até o teu marido e explica para ele. Fala, olha, eu não posso aceitar que você perca a sua alma. Eu não vou contribuir neste pecado mortal, que é usar um anticoncepcional, que é usar uma camisinha. Então se você quer se deitar comigo, deite-se comigo no dia que eu estou infértil, porque eu não posso colaborar com a perda da tua alma. Eu não quero que a tua alma se perca no inferno, e você não pode querer que a minha se perca também. Explica isso para o marido. Diz para ele. Isso é um pecado grave, gravíssimo. Nós precisamos ter isso consciência. O pior não é o marido não querer ter filhos, o pior é a alma dele se perder para sempre. Tá? E ele também querer que nossa alma se perca para sempre. Porque quando nós não fazemos aquilo que Deus nos pede, nós estamos fora da graça de Deus. E quem está fora da graça não entra no céu. Tá? Já conversei com meu marido sobre o MOB, mas sinto que ele não acredita. Ele não acredita porque ele não tem conhecimento das coisas. Ele não sabe como o método funciona. Ele não conhece pessoas que praticam. Então você precisa ir até ele e levar a informação. O que nós sabemos hoje aqui? É algo, alguém nos ensinou, nós vimos os exemplos, nós vimos sendo usado, tá? Então, é preciso levar essa informação ao marido também. Fala, olha, tem um livro aqui, tem um doutor que fala sobre isso, a igreja tem documentos que falam que é possível usá-lo, que é permitido usar. Temos ali a Ana Carol, né, que tem lá no Instagram dela que fala sobre isso, temos várias... Mostra para ele. Ele precisa saber que funciona. E você, mulher, precisa ser a fortaleza e o exemplo para ele, mostrando que aquilo funciona. Tá? Então, a parte que a gente estava falando lá, de aceitar o mal menor, é muito específico. Você precisa ter a direção espiritual de um sacerdote, um bom sacerdote. Bom, gente, não, padre que diz não tem problema, tá errado. Não escute este padre. É padre, mas tá errado. Tá? Tá errado. Então, vai procurar um padre que seja fiel à Santa Igreja, onde matrimônio é para gerar a vida e buscar auxílio espiritual para a conversão do esposo. Tá? É um momento de luta mesmo. E como que a gente vence essa luta? É com oração mesmo, oração constante, joelho no chão, comunhão, Santa Missa, confissão, e ensinando, com caridade, sendo aquela mulher sorridente, a mulher que quer ser aberta à vida. E eu falo, constrange o marido pelo amor. Fala, olha, meu amor, você não quer ter filhos, né? Mas fala, eu quero, eu te amo, ao ponto de querer vida. E eu vou amá-los por nós dois, você não quer, então eu amo por nós dois. Né? Assim, me conceda essa graça de ter mais um filho. Fala, eu me esforçarei para educá-los para o céu. E constrange ele pelo amor, ele vai olhar e falar, nossa, que fortaleza tem essa mulher. Né? Agora, se nós somos sempre as vítimas, somos sempre arredias, mas ele não quer, mas ele não sei o que, ele... Não é assim que funciona. Seja você a fortaleza. Se ele não pode ser fiel à igreja agora, seja você 2 vezes mais por ele. Sabe? Seja o complemento que ele não pode ser agora. Então, o homem, ele é diferente de nós. Nós funcionamos assim, nós somos muito sentimental, né? Nós temos esse gerar vida, que nós... É diferente, né? A maternidade vem em nós um impacto muito grande, assim, imediatamente. O marido não. Até preciso entender isso também. Ir devagar, com paciência, conversar com o marido. Eu espero que essa parte do aceitar o mal menor tenha ficado bem explicado. Se não ficou, vocês depois me procurem que eu explico de novo, tá? Você acha que deu para explicar? Deu para entender essa parte? Sim, eu acho que é isso aí. É isso aí. Uhum. Procurem documento da Santa Igreja, vai lá no Google, né? Procura no site do Padre Paulo, tem o livro do Padre Mateus. Eu tava com ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Matrimônio cristão. Uhum. O Matrimônio Cristão, tá? É um padre brasileiro, ele escreveu e ele fala sobre isso. É excelente o livro, então leiam, se informem, estudem, tá? E depois passem para os maridos, casos graves, tá? Tem mais alguma pergunta aí, Ana? Deixa eu pensar. Gente, antes de mais nada, deixa eu perguntar que horas são, porque o meu cronômetro parou e eu não sei quanto tempo nós temos de live aqui. Ana, aperta aí no seu ao vivo que ele vai aparecer. Me ensinaram isso aí numa live minha. Aperta aí no ao vivo. Muito bem, 40 minutos. Muito obrigada. Ok. Sim. Minha primeira live aqui, então eu tô aprendendo ainda, né?
E é interessante a gente, um ponto que você tocou, né? É falar mal do esposo, sabe? É uma coisa muito comum. A gente ouvir assim, né? Quer ver quando tem reunião da mulherada, assim, que aí começa a falar que meu esposo faz isso, que meu esposo faz aquilo, e entra novamente naquela questão do vício, né? Ainda mais quando Uhum, uma incentiva a outra a continuar essa situação de falar mal, e uma falar, ah, meu marido faz isso, ah, o meu também, ah, não, o meu é pior. E vai, né? E até estava lendo um livro, até postei alguma coisa sobre isso no Instagram, sobre a maneira como a gente enxerga o nosso esposo, né? Então, se eu enxergo nele um rapaz, um mimado que não vai, que faz tudo errado, que eu sempre tenho que fazer tudo porque ele faz tudo errado, né? Ele, qual é a motivação dele em melhorar, em ser diferente, né? É como se ele incorporasse, né, nele aquilo que a sua esposa enxerga. Ah, mas ela acha que eu sou assim mesmo, então tá tudo bem, então eu vou continuar sendo, né? Então isso tem tudo a ver com isso que você falou aqui, né? E sempre fala que é essa questão de constranger com o amor, né? E mostrar para ele isso, né? Olha, eu te amo, você é o meu esposo, né? Você é a cabeça do lar, né? Por mais que talvez ele ainda não seja, né? Ou esteja num processo, num amadurecimento, num aprendizado também, ele vai ter esse incentivo para buscar aquilo ali, né? Olha, ela espera isso de mim e ela sabe que eu sou capaz. Porque o homem uhum. tem muito isso, essa questão, né, masculina mesmo, porque nós somos diferentes fisiologicamente, mentalmente, psicologicamente, Sim, né? sim. Então, isso para o homem é importante. Então, a maneira como a gente incentiva, e não somente com palavras, né? Somente com, às vezes, com o nosso comportamento, com a nossa maneira de olhar para ele, isso já é um incentivo para ele, né? Às vezes, mudar a concepção sobre muitas coisas. É impressionante. Muitas vezes a gente tem tudo na nossa mão, né? E a gente, às vezes, não sabe como conduzir a situação, né? E a via, a pequena via, né? A via do amor, a via da simplicidade, não existe nada além disso ou melhor que isso, porque essa é a via que resolve todos os problemas, né? E mesmo que ela não resolva tudo, nós somos chamados a trilhar essa via, né? Nem você comentou ali, né? Ah, questão de santidade, ah, isso não é para mim. E a gente pensa assim da questão da vocação, que inclusive até o padre Mateus fala da questão da vivência da vocação nesse livro, né? E existe às vezes uma visão muito distorcida de que, ah, eu não tenho vocação, então eu vou casar, eu vou para o casamento porque eu não tenho uma vocação religiosa. Mas nós todos temos uma vocação, seja ela religiosa, seja ela matrimonial, e no nosso estado de vida ao qual nós somos chamados, ou né, nós optamos por esse estado de vida, então nós somos chamados a trilhar este caminho nesse estado de vida ao qual nós optamos. Então, nós que estamos aqui no nosso vivendo a nossa vocação matrimonial aqui também, né? E somos chamadas a trilhar esse caminho de santidade e através dessa via do amor, essa pequena via, né? A gente consegue compreender muito mais e muito melhor essas coisas, esses aspectos, e não só compreender para a nossa própria santificação, como também passar isso adiante, né? Porque através, às vezes, do nosso próprio exemplo, a gente consegue muitas vezes essas transformações, essas mudanças que muitas vezes a gente tanto anseia, né, no nosso coração. E, enfim, deixa eu pensar, essa questão que você comentou também, né, a questão do amor, a ordem, né, quem que a gente ama mais ou menos, Uhum. né? Às vezes os filhos vêm, né, e tem às vezes até uma tendência natural de ir deixando o marido de lado, né? E aí às vezes ele pensa assim, poxa, mas mais um filho, ela já não tá nem aí pra mim, ela já não me dá bola, ela já não, né? Sim. E como é que vai ser com mais um filho? Então, essa questão da gente colocar essa hierarquia, até porque quando a gente fala em amar os nossos filhos precisam que a gente ame os nossos maridos, né?
os nossos filhos precisam do amor dos pais para que sejam felizes, para que sejam boas pessoas, para que cresçam também em virtudes. Isso é essencial também para os nossos filhos, né? Então, não só porque é o nosso dever e porque nós amamos o nosso esposo, mas também pelos nossos filhos, né? Então, isso é uma coisa que também acho que é bem importante falar, né? Principalmente para quem tem filho pequeno, um ou dois ou três filhos pequenos. Exatamente. O marido, ele sempre vem primeiro, né? A gente cresce escutando que os filhos são o maior amor da nossa vida. Não é assim. Eu tinha assim, não, depois que seus filhos nascerem, nossa, você vai... E meus filhos nasceram e eu olhei pra ele e falei assim, eu os amo com todo o meu coração. Mas eu também amo meu esposo com todo o meu coração. Não é que a gente ama, assim, tem um grau maior, né? Não, eu amo mais esse, mais esse, mais esse. Não. Mas é a necessidade da ordem. Primeiro eu amo um, para poder amar o outro. E o marido, ele precisa muito de nós. Nós nos esquecemos do marido, coitado dele, né? Então, essa parte da relação sexual, voltando um pouquinho lá. Alguém comentou aí, o coito interrompido está sendo um meio da conversão, né? Enquanto nos converte, está usando o coito interrompido. É pecado? É pecado? É pecado grave, né? Onan fez isso, né, na Bíblia. Onan fez isso, ele não quis terminar o ato sexual e Deus o castigou. É pecado. Mas se é necessário neste momento que você se deite com o seu esposo, esse é o mal menor, tá? Porque quando a mulher se recusa, fala, não, então a gente não vai se deitar mais. Enquanto você não for aberta à vida, a gente não tem mais relação sexual. Você fere a masculinidade do seu esposo, né? Ele precisa do ato conjugal, ele precisa de você, tá? Então quando você se nega a deitar com seu esposo, você abre a porta para uma coisa pior, uma coisa mais grave. Porque o homem, ele tem uma necessidade maior de ter relação sexual. Isso é biológico, né? Isso é dele, Deus o fez assim, né? Então, se ele não acha em você, ele vai procurar em outro lugar. E você, então, abre as portas para quê? Para uma masturbação, pornografia, traição? O que foi pior? Foi pior ele estar procurando algo lá fora, algo que ele deveria encontrar em você. Então, por isso que a gente deve lutar para nos deitarmos com o nosso esposo. Mas eu tô cansada, eu sei. Mas é aí que o amor se manifesta. Não há como manifestar o amor sem reprimir alguma coisa nossa. Tá? Não existe amor sem sacrifício. Eu tenho um filho pequeno, eu também tenho 3. E é difícil pra mim? É difícil pra mim. Tem noite que eu quero dormir? Claro que sim. Mas se eu não sou capaz de dormir menos por amor ao meu marido, eu sou capaz do quê, né? Então a gente precisa fazer esse esforço de não ferir a masculinidade dele e a autoestima. Porque é um homem que ele não tem relação sexual, né? Que ele vive estressado. Não é porque o animal, não, porque ele é assim. Né? Só pensa nisso também não. Deus o fez assim, é normal dele. Né? Ele precisa de você e só você pode saciá-lo, só você pode se deitar com ele. É só em você que ele vai encontrar esse aconchego, esse conforto. Tá? Então, muito cuidado com isso, meninas. Não se neguem aos vossos esposos, o seu corpo é dele. No casamento, você é dele. Tá? E é só em você que ele vai encontrar isso. Se você não tá ali para ele, ele vai procurar em outro lugar. E isso sim é grave. Isso sim é perigoso. Um homem que entra, olha, na pornografia, na masturbação, para sair é muito difícil. É preciso de muita oração. E o homem que busca saciar-se lá fora é pior ainda, né? É uma traição. É pior ainda. Então, deitem-se com os esposos, né? Ofereçam a Deus este sacrifício, peçam a Deus o perdão necessário, mas não se neguem a eles. Eles precisam disso para serem, para eles estarem realmente assim, mais felizes, sabe? Eles precisam de você. Não firam a autoestima e não firam a masculinidade do esposo de vocês, tá? Estejam para eles, sejam caridosas com eles. E eu vou abrir um parênteses, Ana, para dizer assim, nós somos diferentes, tá? Marido e mulher são diferentes. Homem funciona diferente da mulher. Então, precisa ter muita paciência, muita caridade, tá? O homem, ele é o fogão elétrico, já está pronto e aceso. Nós somos o fogão a lenha, que precisa ser esquentado, acariciado. Então, senta, conversa, explica isso pro marido também, tá? Fica com vergonha, não. Fala pra ele, meu amor, vamos dar uns beijinhos, né? Vamos fazer uma jantinha, vamos tomar uma taça de vinho, dar um abraço aqui, eu gosto disso. Fala pra ele que você gosta, né? Pergunta pra ele do que ele gosta. Vocês são uma só carne, é importante conversar sobre isso e sobre tudo mais, tá? Se vocês não conversam sobre o ato conjugal de vocês estão deixando muita coisa mal explicada, sabe? É preciso explicar direitinho, passo a passo. Se o ato conjugal
ele é o ápice da união entre os esposos, então é preciso que ele seja bem feito, que ele seja bem explicado, que ele seja feito com amor. Então faça isso, né? Dê esse primeiro passo, vai até o seu esposo, né? E ele não vai querer você? Depende, se você estiver reclamando aí, né? Reclamou com ele o dia inteiro, provavelmente que não. Mas se você tá sorridente, fez uma jantinha, né? Tá no momento propício, aí ele vai querer conversar com você. Então seja esperta, seja inteligente. Eu falo, deixe o momento propício. Ah, mas eu não consigo conversar com meu marido. Então faz assim. É a dica da Cássia, a dica de sempre. Prepara uma janta que ele gosta, né? Faz quanto tempo que você não agrada o seu marido? Pensa aí comigo. Quanto tempo você não faz uma jantinha boa que ele gosta? Faz uma jantinha boa que ele gosta, né? Põe as crianças para dormir mais cedo. Fica bonita, cheirosa, né? Sorridente. Não reclama, não. Tá com a barriguinha cheia? Chama ele para conversar. Vamos conversar, meu amor. Deixa eu te explicar umas coisas aqui que eu tô estudando. Olha aqui esse documento que fala sobre os filhos. Olha como é bonito, como é belo. E você chama o marido assim, da doçura. Não é muito melhor fazer assim? Não é muito melhor quando alguém explica pra gente com amor? Se alguém falasse pra mim, entrei na igreja lá, primeiro dia, sentei no banco. Olha, minha filha, aqui você só pode chegar com saia abaixo do joelho, véu na cabeça e tá no estado de graça. Pronto, eu vou embora. Falei, isso aqui não é pra mim. Mas quando a gente chega, a pessoa abre a porta, olha, senta aqui, né? Deixa eu te explicar como que funciona. Olha, que esse aqui é Jesus, olha que lindo que ele é. Jesus está aqui presente, né? Ah, que lindo, né? Você convidou pelo amor. Convidemos o nosso esposo pelo amor. Tá? Senta aí, deixa eu te falar um negócio. Olha, você tá em pecado mortal, você vai pro inferno, né? Assim que funciona, não, né? Fala, olha, meu amor, nós podemos ser co-criadores com Cristo, sabia? Sabia que nós somos a extensão divina aqui nessa terra? Sabia que o matrimônio ele gera vida para o céu? Olha, interessante, né? Então façamos assim, né? Tenhamos esse caminho de doçura para com o nosso esposo. Ele não é um bicho, ele é um homem com razão. E você pode trazê-lo, né? Pela graça divina, trazê-lo para, para o seu lado, digamos assim. É. Ainda temos tempo aí, Ana, para conversar? Nossa, Muito tem bom, muito olha. comentário aqui. Tem muito comentário. Das coisas que eu tinha anotado, Cássia, do que o pessoal mandou, eu acho que foi tudo, foi bem esclarecido aqui, das coisas que eu Ah, tinha que bom. anotado. A gente tem 7 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui nos comentários, né? Olha, Mas tem homem aí na live, né? Que legal. tem homem. É. Diga aí, estamos certas ou não? Vocês não são pedras, né? Meu marido fala pra mim, avisa essa mulherada aí pra elas pararem de reclamar e ser mais doce com os homens. Eu falei, tô falando, meu amor, tô falando. É isso mesmo, né? A doçura, o amor, esse é o caminho, né? Eu acho que a gente tem um caminho, um bom caminho aí para a gente trilhar, para a gente se reavaliar na nossa conduta, nas nossas atitudes ali no nosso dia a dia com a nossa família, né? E com certeza é importante, né, a gente fazer esse exercício, porque com certeza a partir dele a gente vai conseguir encontrar, né, muitas coisas que a gente pode mudar, a gente mudar Sim, antes de esperar que o outro mude. Ah, mas eu quero tá ali sentada esperando o milagre, e enquanto o milagre não vem, exatamente. você fica ali reclamando Uhum, que o milagre não veio, né? Então, nós somos chamadas aí a essa reavaliação de conduta, e mesmo que às vezes parece assim, ai, mas parece que não é justo, ah, mesmo assim, continua ali firme e faz um uhum, propósito, né? Faz ali uma experiência de, sei lá, uma semana, 2 semanas, sem reclamar, com muito amor, com muita doçura, e depois vem contar pra gente se isso. depois desse período teve diferença, né? Eu tenho quase certeza que vai fazer muita diferença, né? Uhum. E para quem está aí, né, acompanhando, quem não conhecia a Cássia, pessoal, vai lá no perfil da Cássia, clica lá no link dela, que está na bio dela, e acessa o grupo. Não sei se ainda dá para entrar, Cássia, como é que está ali o Dá pra andamento do entrar. grupo, dá, né? Então, com certeza, é muito edificante, é muito frutífero e vale muito a pena acompanhar, porque, né, é aprendizado e são experiências que a gente vai aplicando ali no nosso dia a dia, vai colocando e vai vendo os resultados, né? E então, assim, eu acho que a gente já pode ir finalizando, né, Cássia? Faltam 5 minutinhos, né? E não sei se tu tem mais alguma coisa para acrescentar.
só para falar que tudo que nós fazemos é por Deus mesmo, né? É por Deus. Amar o esposo, eu já falei isso, eu vou repetir. Nós amamos o nosso esposo, não é porque ele merece, porque ele não merece mesmo, né? Nós amamos o esposo porque Deus nos ama. O nosso amor ao esposo é uma resposta a Deus, tá? Uma resposta a Deus. Por isso que não podemos desistir. Por isso que o amor, o casamento, ele é indissolúvel, tá? Não é opção desistir. Não é opção. Se você não leva o seu esposo para o céu, você não está cumprindo com o seu juramento diante de Deus, né? Então nós amamos ele não porque ele merece, mas porque é uma resposta a Deus. Porque nós mesmas, né? Olha aí para você. Você é miserável, né? Você é uma preguiçosa, reclamona, né? Então, e Deus te ama e te espera. Então, o seu marido, ele tem os defeitos dele, tem, mas você deve amá-lo e esperá-lo, né? É por Deus que nós fazemos. Então, se é por Deus, não vale a pena desistir, nem reclamar, nem se desesperar, tá? Nem ficar carrancuda, não. A nossa vitória é ganha. Lembre-se disso. Muito bom. É aquela coisa, né, que eu gosto sempre de falar, qual que é a finalidade do namoro, né? A finalidade do namoro, a gente namora pra quê? Não pra ficar namorando eternamente, mas pra casar. Sim. Então, da mesma forma que o casamento, a finalidade dele em si, também não está nele, mas está em ir para o céu. E ir juntos. E não sozinha. Ah, eu vou sozinha, meu marido, não tem mais jeito, meu marido. Não, vamos lá, você tem que levar ele junto pro céu. Tem que levar. Né? Então, Cássia, eu ficaria aqui mais 1 hora, 2, 3 te ouvindo. Tá? Eu amo te ouvir. Muito obrigada pela tua presença aqui, por esse bate-papo. Eu tenho certeza que foi muito bom e muito útil e edificante para todo mundo que está aqui, essa mulherada toda aí, umas 80 e poucas aí, que eu tava reparando, né? Muito obrigada. Eu vou continuar te acompanhando e sempre indicando o teu trabalho, o teu apostolado, porque com certeza faz muita diferença aí na vida de muitos casais. Muito obrigada mesmo, tá? Ai, graças a Deus. Esperando a próxima oportunidade aí da gente conversar mais uma vez. Sim, sim. Eu que agradeço, Ana. Foi um prazer, uma alegria. Eu precisava falar disso, né? A gente precisava explicar um pouquinho desse tema, que é uma ferida, né, nos muitos casais. Então, eu que agradeço. Eu te acompanho também. Eu gosto muito que você escreve, meninas. A Ana faz um trabalho importantíssimo, importantíssimo de esclarecer, né, sobre anticoncepcionais, sobre DIU, sobre pílula, que os padres, né, às vezes deixam passar. Infelizmente, nossa formação católica está pobre. Então, nós aqui, né, na nossa pequenez, estamos fazendo um trabalhozinho, né, que tem gerado frutos, né. Então, Ana, que também continue o seu apostolado, ele é maravilhoso. Eu sigo, vou seguir sempre também, tá? E eu espero que a gente possa conversar mais. É uma alegria mesmo para mim, uma honra. Com certeza, com certeza. Então tá bom, gente. Obrigada. Um beijo para todo mundo que acompanhou. Obrigada, né? Boa noite. Meninas. Ou bom dia. Eu vou começar meu sábado ainda. Ai, que bom, que bom. Bom sábado para você aí no Japão com a sua família. E boa Obrigada. noite de sexta para quem tá aqui curtindo a sexta-feira com a gente, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem Beijo, com meninos. Deus. Obrigada. Beijo pros homens também. Feliz ter homem aqui. Pros homens também. Né? Obrigada. Tchau, Ana. Tchau, meninas. Uma boa noite para vocês. Tchau, Cássia. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.